Desvendando os mistérios da morte. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós neste momento. Hoje, eu, profeta pastor Marconi Silva, trago uma mensagem impactante e cheia de revelações espirituais que irá tocar profundamente o seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é 5 fatos da morte que vão chocar você. Antes de começarmos, quero compartilhar com vocês um versículo que nos traz esperança e conforto. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Esse versículo nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, o amor de Deus é imutável e eterno. E é com essa certeza no coração que adentramos no tema de hoje. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa mensagem transformadora, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos explorar esses 5 fatos sobre a morte que certamente irão chocar você e trazer uma nova perspectiva sobre a nossa caminhada nesta terra. Prepare seu coração e sua mente para receber essa poderosa revelação e que o Espírito Santo nos guie e ilumine em cada palavra dita. Vamos juntos nessa jornada de fé e entendimento, buscando sempre a verdade que nos liberta e fortalece. Que Deus abençoe a todos nós. O primeiro fato: os mortos não podem ter contato com os vivos. Um pensamento muito comum entre as pessoas de diversas culturas e religiões é o de que as pessoas mortas continuam influenciando na vida daqueles que estão vivos e que podem revelar a elas coisas que estão ocultas. Um filme muito conhecido que retrata bem essa situação é Ghost, do Outro Lado da Vida. Mas isso não está conforme o que a palavra de Deus diz. Veja o que está escrito em Eclesiastes 9, 4, 6. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso mostra que quem morre perde qualquer tipo de influência aqui na Terra e, consequentemente, não pode ter nenhum tipo de acesso aos vivos. Por isso, quando você ouvir alguma história de que uma pessoa falecida enviou um recado do além para alguém vivo por meio de um médium ou qualquer outro tipo de mensageiro, não acredite, pois, ainda que seja reconfortante, não é a pessoa que está transmitindo a mensagem. A Bíblia diz que Satanás se transforma até mesmo em um anjo de luz para enganar as pessoas e afastá-las dos caminhos do Senhor. Além disso, Jesus nos conta na parábola de Lázaro e do rico que existe um grande abismo entre os vivos e os mortos, de forma que não conseguimos acessar os mortos e eles não podem ter contato conosco. O segundo fato: depois da morte, o nosso espírito volta para Deus. Não raramente vemos em filmes e séries casos de espíritos de pessoas que ficam vagando pelo mundo, cuidando dos vivos ou simplesmente causando terror e medo. Também é comum encontrar em livros e até novelas histórias de almas que reencarnaram em outros corpos para continuarem sua peregrinação pela terra. Mas tudo isso não é nada mais que ilusão, porque a Bíblia nos garante que quando nós morremos, o nosso corpo voltará a ser pó como era no início, e o nosso espírito voltará para Deus. Veja o que está escrito em Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E algo muito interessante que você precisa saber
é que, quando Jesus voltar, nós seremos transformados e estaremos com Ele em nosso próprio corpo, onde poderemos tocar as pessoas que amamos, reconhecê-las e até nos alimentarmos. Seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados que ficam vagando por aí. Isso fica bem claro em Lucas 24, 36, 43. A Bíblia diz que após ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos e quando eles o viram, ficaram surpresos e achavam que estavam vendo um espírito. Mas Jesus disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. O terceiro fato, quando o cristão morre, vai direto para a presença de Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus e o recebeu como Salvador, a sua alma vai para onde Cristo está quando você morrer. Foi isso que Cristo disse para o ladrão que estava crucificado ao lado dele: hoje você estará comigo no paraíso. Na Bíblia, a palavra paraíso e também a frase seio de Abraão, que lemos em Lucas 16, 22, eram duas expressões usadas pelos judeus para simbolizar um estado de felicidade e descanso que o fiel teria após a sua morte. E nesta passagem do ladrão da cruz, Jesus afirma que esse estado de felicidade e descanso é ao lado dele. No livro de Atos, vemos que Estevão, pouco antes da sua morte, viu Jesus em pé no céu à direita de Deus, pronto para recebê-lo. Então, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, o espírito de Estevão, na mesma hora em que deixou o seu corpo, foi para a presença de Jesus. E por último, temos também o ensino do apóstolo Paulo. No final da sua vida, Paulo estava preso e aguardava o dia da sua morte, mas ele não tinha medo de morrer. Pelo contrário, esperava ansiosamente por estar com Jesus e disse: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Isso mostra que Paulo tinha certeza de que no momento em que ele morresse, o seu espírito iria para junto de Cristo. Nesses três casos percebemos que, assim que o cristão morre, ele vai imediatamente para onde Jesus está. O quarto fato: os corpos dos cristãos depois da morte. A tradução da palavra dormir na Bíblia tem dois sentidos diferentes. O primeiro diz respeito ao período de repouso que todos nós passamos diariamente. Já o segundo trata da morte do corpo, como aconteceu com Lázaro, ressuscitado por Jesus 4 dias após morrer. Vamos ver o que está escrito em João 11. Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Olha isso, irmãos. É importante saber que a palavra dormir na Bíblia se aplica somente aos cristãos. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Os corpos dos fiéis são descritos como dormindo, numa linguagem simbólica muito comum no Novo Testamento, para se referir ao corpo daqueles que morreram antes da volta de Jesus, e nunca para o espírito e a alma. A prova disso está no versículo 52 de Mateus 27. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que dormiam foram ressuscitados. O quinto fato: os corpos dos cristãos acordam na volta de Jesus. Talvez você esteja se perguntando por que os nossos corpos físicos dormem. Por acaso um dia eles irão acordar? Conforme a Bíblia, sim. Em mês
1 Coríntios 15 está escrito que após o soar da última trombeta no fim dos tempos, os corpos físicos de todos os cristãos que morreram um dia irão ressuscitar, serão transformados e se tornarão incorruptíveis. Então viveremos com Cristo e governaremos com Ele o seu reino aqui na terra. Leia comigo o que o apóstolo Paulo escreveu. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, irmãos. Não importa se o seu corpo foi enterrado em um cemitério, se foi cremado e teve suas cinzas espalhadas, se foi devorado por algum animal ou simplesmente desapareceu. Quando a trombeta soar, todas as partículas do corpo irão se reunir e se apresentar ao Senhor. E outra coisa interessante que vai acontecer neste momento é que os corpos ressuscitados se encontrarão com os corpos daqueles que estavam vivos quando Jesus voltar. E todos nós teremos corpos glorificados como o de Jesus. Então, irmãos, é normal termos dúvidas e medos em relação à morte. Muito disso acontece porque nós não sabemos ao certo o que irá acontecer conosco quando a nossa vida aqui na terra chegar ao fim. Mas a palavra de Deus é muito clara e nos traz muito conforto a respeito desse momento que todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos passar. A morte, meus irmãos, não é o fim. Jesus morreu e ressuscitou para que todos os que creem nele possam ter a vida eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Por isso, creia na promessa que Cristo te faz hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Esses são os 5 fatos sobre a morte que irão trazer clareza e conforto ao seu coração. Continue nos acompanhando para descobrir mais sobre a palavra de Deus e o plano maravilhoso que Ele tem para todos nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial a você. Deixe a sua resposta nos comentários. Quer aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Se você disser sim, prepare-se para receber mais de 8.000 promessas que Ele tem para você. Esta decisão transformará sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Agradeço profundamente por dedicar seu tempo a essa reflexão. Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração e trazido clareza sobre as questões da vida após a morte segundo a Bíblia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos edificantes e de qualidade. Além disso, gostaria de destacar a importância da playlist disponível no canal. Nela, você encontrará uma variedade de vídeos que ajudarão a manter sua fé viva e ativa. Esta playlist é atualizada regularmente com novos conteúdos que abordarão diversos aspectos da fé cristã, ajudando você a se manter atualizado sobre todos os acontecimentos e a aprofundar seu entendimento sobre questões tão relevantes e complexas. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e a de todos ao seu redor. Lembre-se de que com Cristo temos a certeza da vida eterna e a promessa de que nunca estaremos sozinhos. Graça e paz a todos vocês.